Glória a Deus. Muito bom estar aqui essa noite, poder compartilhar a palavra com os irmãos, como é sempre uma alegria no meu coração, mas também eu sempre fico muito nervoso, viu, irmão? Não pense que é fácil não, que não é. Mas Deus tem me dado graça, tem me ajudado, me fortalecido aí, porque eu quero ficar sempre na dependência do Espírito Santo, porque para que a minha carne não sobressaia, né? Então eu quero ficar na dependência do Espírito. Muitas vezes fica uma luta assim, eu fico naquele processo, até chegar aqui nesse momento aqui, para mim é tenso, mas graças a Deus, Deus tem me capacitado, Deus tem me ajudado. Eu peço que você abra a sua Bíblia, no livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 18, é uma história bastante conhecida por todos nós. Eu quero falar hoje sobre o tema da minha mensagem, quem viu, chama Oração mais Fé igual mover sobrenatural. Porque eu penso, irmãos, que nós temos que viver esse mover sobrenatural na nossa vida. A gente vive num tempo difícil, um tempo de tantas ideologias, de tantas falácias, de tantas falas, de tantas brigas, de tantas situações que muitas vezes nos deixa ansiosos, nos deixa preocupados com tanta coisa, politicamente falando, economicamente falando. Eu penso que a nossa vida, que nós podemos mudar esta situação através, logicamente, da oração, da nossa fé, para que haja realmente, de fato, um mover sobrenatural, para que a igreja mostre para essa nação, para os povos, que nós somos um povo de Deus, amém, queridos? E que nós temos sim um Deus que está conosco, que vai à nossa frente, nós podemos mudar qualquer situação, seja ela qual for. Porque as pessoas muitas vezes ficam numa discussão meio assim, sem sentido. Porque aqui, você lendo esse texto aqui, depois só para a gente entender um pouquinho, o profeta Elias, ele estava vivendo um tempo do rei Acabe, que foi um dos piores reis de Israel, e era o reino do norte. O reino do norte foi o reino onde teve os piores reis de Israel, que era o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte havia 10 tribos de Israel, e as outras duas eram do reino do sul, que era Judá. Mas o reino do norte foi a pior reinado que teve. E Elias, ele está dentro desse contexto ali do rei Acabe, aqueles problemas que haviam surgido, os profetas de Deus estavam todos escondidos, porque senão eles iam morrer, né? E a gente percebe que a gente tem vivido tempos assim, pastores sendo perseguidos, né? E pastores fazendo um monte de coisas que não devem fazer, e a gente fica, meu Deus, aonde nós estamos? O pastor Silas até disse um texto aqui, né? Vai chegar um momento em onde as pessoas falam, Deus, mas eu curei, eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas eu não te conheço, que coisa muito triste. Isso eu penso nisso, irmão, misericórdia. Então nós temos que viver esse tempo, um tempo sobrenatural na nossa vida, e você tem que estar preparado para isso, irmão. Porque agora, nesse tempo, o mover do Espírito Santo, da igreja, está na igreja o mover do Espírito Santo, amém, queridos? Porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele ficou aqui. Então, ele está entre nós. E nós temos que buscar esse mover do Espírito Santo, não simplesmente deixá-lo ao lado. Eu sempre digo, Espírito Santo, fica comigo aqui. E a gente tem que viver isso, irmãos. Porque senão a gente vai para umas discussões, muitas vezes, que não leva a nada. E a gente tem que ver isso agora aqui, nesse momento. Porque se eu fizesse uma pergunta para você, o que é mais importante para você que você não vai poder fazer no céu? Quais são as coisas mais importantes para você que você faz aqui hoje na terra, ministerialmente falando talvez, mas que você, Gabi, não vai poder fazer lá no céu? Vocês sabem? Por exemplo, você não vai poder mais precisar pregar o Evangelho. Se nós vamos estar no céu, os salvos já vão estar lá. Então nós temos que nos preocupar agora, em pregar o Evangelho, em falar do amor e viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, e estar no propósito, no destino daquilo que o Senhor quer para nós. Este é o momento, é aqui agora, irmãos, porque lá no céu, cantar vai poder, né, Gabi? Cantar, glória a Deus, vai poder cantar, vai ter um coral lindo e maravilhoso, nós vamos poder cantar lá. Mas, irmão, nós temos que focar naquilo que é importante aqui nesse momento. Eu penso que o mover sobrenatural, ele é importante para a nossa vida diária, para a nossa vida ministerial principalmente. E a gente tem que ficar focado, por favor, Mariana.
E nós temos que focar nisso na nossa vida. Porque Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer em João, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, até maiores. E aqui ele está falando a questão de caráter mesmo. Nós temos que ter um caráter, o caráter de Cristo, para que a gente possa sim fazer coisas maiores que o Senhor fez. Porque todos nós queremos milagres para a nossa vida. Amém, irmão? Você quer um milagre? Talvez você veio aqui porque você quer um milagre. Porque você quer viver as bênçãos do Senhor na sua vida. E a palavra de Deus em Tiago também vai dizer assim, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então o texto está dizendo que Elias, ele era uma pessoa igual eu, igual você, irmão. Não tinha nada de diferente, não. Ele era um ser humano como todos nós somos. Mas a Bíblia diz que ele orou, com fervor, sabe, aquela oração assim, fervorosa mesmo, sabe, que atravessa esse teto aqui, irmãos, que chega no trono do Senhor, que atravessa o primeiro, o segundo e chega no terceiro céu. Porque eu preguei aqui que a nossa oração tem que chegar no terceiro céu, a oração a partir do terceiro céu. Essa tem que ser a nossa oração. Então, com certeza, a oração de Elias chegou até o terceiro céu, aonde está o trono do Senhor. Então, Deus, querido, eu penso que Deus, Ele tem levantado pessoas. Deus tem levantado pessoas para influenciar outras pessoas. Deus tem levantado pessoas para transformar outras pessoas. E essas pessoas, queridos irmãos, é eu e é você também. Deus tem levantado pessoas assim como você que está aqui para mudar esta geração. Para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam influenciadas por aquilo que é bom, porque nós temos a palavra, ou melhor dizendo, a palavra de Deus, ela que tem que estar em nós, é ela que tem que dominar nós. Não é eu tenho a palavra de Deus, a palavra que tem que ter nós, porque quando a palavra tem a nossa vida, a minha vida, ela simplesmente, ela vai fluir muito mais, porque às vezes nós temos a palavra de Deus e você guarda num canto. Talvez você só pega ela muitas vezes para defender uma posição sua teológica, talvez falando. Mas quando a palavra de Deus, ela nos toma integralmente assim, você fala com autoridade do poder do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos entender, para influenciarmos. E Deus tem, eu creio que Deus tem levantado uma geração assim. E a nossa oração é para que realmente o Espírito do Senhor, Ele gere em você uma inquietação santa, para que você de fato mude, para que você de fato viva o mover sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, onde você estiver. Você precisa viver isso, porque você, como eu disse, porque você tem a palavra de Deus habita em você. O próprio Jesus, ele fala em João, vocês já têm a palavra de Deus em vós. Então nós temos essa promessa do Senhor, nós temos as promessas de Deus na nossa vida, sobre a nossa vida, a unção do Espírito Santo, que nos capacita para um crescimento, para a maturidade, e para vivermos o sobrenatural e coisas extraordinárias, amém, irmão? Você acredita nisso, queridos? Glória a Deus. Você está aí já com o seu texto aberto aí, em Reis? Eu queria, antes da gente ler esse texto aqui, irmãos, eu queria fazer uma declaração de fé. Eu acho muito importante, porque a gente tem visto pessoas falando tanto sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é o nosso manual de fé e de prática. Ela que conduz a nossa vida. Então, eu vou falar assim, você repita comigo com bastante autoridade, em nome de Jesus. Diz assim: esta é a tua palavra. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e o meu coração receptivo à tua palavra. E eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus.
eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos ler o texto da palavra que está lá em 1 Reis, no capítulo 18. Eu quero ler do versículo 30 até o versículo 39. Assim diz a palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar até ao rego de encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fizeste todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, Elias, ele é uma referência para todos nós. Porque ele demonstra que ele era um homem obediente ao Senhor. Ele demonstrou ousadia, ele foi corajoso, mesmo com todas as circunstâncias que ele estava vivendo, enfrentando. Mas isso tudo não foi o que é suficiente para levar o povo ao arrependimento daquela época. Mesmo Elias mostrando tudo aquilo que a intimidade que ele tinha, a experiência que ele tinha com o Senhor. Como eu disse no início, ele estava vivendo um tempo difícil, né? Um rei terrível, a esposa pior ainda do que o rei. E era nesse contexto que ele estava, mas ali ele tinha que ter uma coragem para enfrentar aqueles profetas que ele fala: olha, chama lá os 450 de Baal e os outros 400 de Ezera. E ele chama os caras ali para um confronto, vamos dizer assim. E você percebe que ele tinha que ter uma coragem, tinha que ter uma ousadia pelo Espírito Santo de Deus. Como eu disse, o que eu quero trazer com isso para a nossa vida, irmãos? Porque muitas vezes nós temos que enfrentar algumas questões, falando assim, coisas que vêm contra os nossos princípios, os nossos valores, que você tem que ter uma coragem e uma ousadia para poder falar e se posicionar. E quando nós vivenciamos essas experiências que a palavra nos ensina, do sobrenatural e com o Senhor, nós podemos sim confrontar de uma forma logicamente correta, não é? Mas que a gente possa falar a verdade para as pessoas. Porque Elias, ele queria de fato mostrar para o rei, para aquela nação, que existia um Deus, que era um Deus soberano, que era um Deus que cuidou daquela nação o tempo todo. E todos eles haviam se afastado da presença de Deus. Vários outros profetas falsos se levantaram naquele lugar e comiam à mesa do rei, e os profetas de Deus estavam todos escondidos na caverna, para não morrerem. E percebe, irmãos, que nós vivemos às vezes num contexto assim, muitas vezes. Talvez no Brasil nem tanto, mas você percebe em outras nações, em outros lugares, as pessoas são perseguidas por causa da sua fé. Mas Elias, além de acreditar que desceria o fogo, ele quis deixar bem claro que isso só seria possível através de uma manifestação divina. Então por isso ele pede para que se derramasse muita água sobre o novilho e sobre o altar, e encher a vala, que foi coberta com mais água.
Elias estava respondendo a uma instrução do Espírito Santo de Deus. Elias não estava fazendo aquilo por simplesmente fazer, não, agora vou enfrentar os 800 profetas aqui para mostrar para esse povo que eu sou bom. Não, gente, havia um direcionamento de Deus. Elias estava fazendo aquilo porque o Espírito Santo do Senhor o direcionou a fazer aquilo. Então havia nele uma convicção de que todas as instruções que ele recebera do Senhor de fato iriam acontecer. Elias não tinha nenhuma dúvida de que Deus iria mandar fogo do céu, que a manifestação do poder de Deus iria vir sobre aquele lugar, irmãos. Porque ele, no começo do capítulo 18, você vai ver que ele diz para o rei, ó, Deus manda dizer para você que não vai chover. Ele já tinha dito uma palavra, que não vai chover. Agora ele falou que ia descer fogo do céu. Uma coisa muito louca, irmãos. Mas havia uma convicção naquele homem, naquele profeta. A certeza que Deus iria fazer aquilo. E nós temos que ter essa convicção, irmãos, dentro de nós, que Deus ele vai fazer, Ele vai manifestar aquilo que nós desejamos, mas temos que estar na direção correta do Senhor. Temos que ter experiências com o Senhor. Temos que buscar ao Senhor na sua palavra e viver essa constantemente na presença dEle, irmãos. Senão não vai acontecer. Vou abrir um parênteses aqui, se o pastor me permite. É dia 12 a vigília, pastor? 12 agora, não é? Ó, dia 12, vigília aqui na igreja, acho que às 10 horas, uma sexta-feira, então já vai se programando. Depois vai passar mais informações, mas já estou adiantando para você, irmãos. Vigília, buscar ao Senhor, orar, trazer o seu pedido, para que a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus aconteça e gere milagres na sua vida. Precisamos viver isso nesse tempo, irmãos. Precisamos ser obedientes, ousados, corajosos, mas o combustível da mudança em nossas vidas é a fé, irmãos. Aquilo que vai gerar o combustível para você é a oração e a fé. E você precisa estar abastecido constantemente por isso. Senão não vai. Você não come todo dia, você não bebe água toda hora, que nem eu aqui. Tem que estar abastecido, irmãos. Para que quando vier realmente as tempestades, vamos dizer assim, sobre a nossa vida, você possa enfrentá-la. Mas eu quero, irmão, mas como viver esse sobrenatural, esse mover sobrenatural nas nossas vidas? O que eu devo fazer? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, queridos, elimine aquilo que tem roubado a sua fé. Elimine aquilo que tem roubado a sua fé. A palavra de Deus em Hebreus vai dizer: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então nós temos que eliminar aquilo que tem roubado a nossa fé. Porque a fé, segundo o autor de Hebreus, ele diz então que é a certeza de coisas que não vemos ainda acontecerem, mas ela é um firme fundamento, mas nós temos certeza que vai acontecer. E sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Só que vivemos num mundo rodeado de incredulidade e de dúvidas, muitas vezes. Porque às vezes é mais fácil as pessoas duvidarem do que crerem. Por quê? Por causa da incerteza, por causa da incredulidade. Então nós precisamos eliminar isso. Eliminar o ladrão da nossa fé. O primeiro ladrão da nossa fé, às vezes, são as circunstâncias e a ansiedade, irmãos. Porque às vezes as circunstâncias que nós vivemos na nossa vida, no nosso dia, a ansiedade, às vezes você fica ansioso, não é? Por causa do futuro, um monte de situações que nós temos que enfrentar. E aí você acaba ficando ansioso, isso aí acaba tomando o lugar da fé. Aí gera o que em você? Uma incredulidade. Aí você começa a achar que Deus não se importa com você começa a achar que Deus não faz nada, que Deus se esqueceu de você. Que Deus ele não vai agir naquele momento que talvez você mais precise. Então nós temos que cuidar com isso, que isso acaba roubando a nossa fé. A palavra diz: entregue todas as suas ansiedades, pois Ele é quem cuida de você. Não vivam preocupados com as coisas alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo por tudo o que Ele já fez e vai fazer. Então nós temos que confiar em Deus e colocar na mão do Senhor a ansiedade. Talvez você recebeu uma notícia até ruim hoje, mas coloque na presença do Senhor, não permita que isso se torne uma ansiedade em você, uma circunstância que roube a sua fé.
Porque às vezes vem uma notícia ruim, não é? Às vezes vem uma notícia ruim na sua vida que você fica pego meio de surpresa, e agora? Mas se você está confiante no Senhor, Ele vai trazer a direção e o alívio para a sua vida. Porque vem problemas financeiros, problemas familiares, né? Tantos problemas, muitas vezes, as circunstâncias que estão à nossa volta, e isso muitas vezes quer roubar a nossa fé. E a gente tem que tomar cuidado, querido. Se você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, na família, cuidado com a ansiedade, cuidado com as circunstâncias que estão à sua volta. Fique confiante no Senhor. Entregue a Ele a sua ansiedade, as suas preocupações, como o texto diz, é Ele quem vai cuidar de você. É Ele quem tem cuidado de nós, irmãos. É Ele quem tem cuidado da tua igreja nesse tempo difícil que temos enfrentado aqui, irmãos. Você já tem visto testemunhos constantemente daquilo que Deus já tem feito e fará ainda na nossa vida e fará na igreja do Senhor. Mas nós não podemos deixar que essas situações roubem a nossa fé, para que a gente possa de fato viver. E a outra coisa que é um dos ladrões também é o medo, irmãos. O medo muitas vezes nos paralisa e tira a nossa fé. A palavra de Deus diz em Isaías 41:10, irmão, estou falando muito rápido? Estou falando rápido? Isaías 41:10 vai dizer: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com as minha mão direita, vitoriosa. Aleluia. Olha só, irmão, que palavra poderosa. Percebe que Deus, Ele está conosco. Então não permita que o medo também roube a sua vida, a sua fé, e você não possa viver o melhor de Deus para você e para a sua família. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, diz o salmista. Eu confiarei em ti. Então, quando o medo tentar roubar a sua fé, te dizendo que é impossível, lembre que Deus diz: não, eu estou com você. Não temas, eu estou com você. É uma promessa de Deus para todos nós, irmãos. Desde o início lá, quando Ele fala para Abraão: olha só, estarei com você todos os dias da sua vida. Então confie no Senhor, irmão. Não permita que o medo roube a sua fé. Fique firme. E a outra coisa, falta mais duas ainda, irmão. São as pessoas, irmãos. Pessoas também têm o dom de querer nos roubar a nossa fé. Existem pessoas que querem tirar aquilo de você, aquilo que você mais crê, que é na palavra, que é no Senhor, um Deus vivo, um Deus poderoso. As pessoas vêm em situações, querem nos questionar. Mas eu digo para você, irmão, comece a andar com pessoas espirituais. Comece a andar com pessoas que te levam para o céu. Comece a andar com pessoas que falem coisas boas para você. E na autoridade do nome de Jesus, que você possa repreender essas palavras. Eu fiz uma visita essa semana passada agora, de uma irmã aqui que pediu, foi eu e minha esposa fazer uma visita lá na Morada do Sol. E aquela família, eles estavam vivendo um tempo assim, de opressão, por causa de uma palavra maldita por uma pessoa, irmão. A família mora numa casa bonita, numa casa aconchegante, numa casa, sabe, grande, assim, bem confortável. E eles dizem que não conseguem viver bem naquele lugar. Aí eu disse: mas por quê? Aí ela contou que uma mulher passou lá um dia, uma senhora que ela nunca viu na vida, e lançou uma palavra contra ela. E aquela 10 anos atrás. E ela não consegue, ela quer vender a casa, quer sair daquilo. Eu falei: irmão, senhora, eu estou me sentindo tão bem na sua casa. E nós oramos ali, repreendemos aquele espírito maligno, aquelas palavras lá que foi lançada contra aquela família, né? Você percebe? Eu falei para elas, você tem que buscar de pessoas que queiram trazer palavras de ânimo para você. E a Márcia falou assim: ó, qualquer pessoa que vinha, falou para a mocinha, ela que estava com depressão até já, irmãos, falou assim: olha, sempre as pessoas vêm falar para você, repreende a palavra. Se não está agradando o seu coração, naquele momento você fala: eu repreendo em nome de Jesus. E se você tiver que falar na frente dela, você pega e fala na hora mesmo. Porque tem pessoas, irmãos, porque as pessoas elas se aproximam de você muitas vezes. Quando você está numa situação meio ruim assim, as pessoas vêm lá, oh, não sei o que, quer te abraçar, tadinho de você, né, tal. E quando você está bem legalzão, ninguém vem, os caras, o que? Vai dar inveja mesmo, porque tudo que você tem, sempre tem alguém de olho. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Não permitir que pessoas realmente tirem a sua fé. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: portanto, animem, edifiquem uns aos outros, como tem feito, ou seja, animar o outro. Falar de coisas boas para o seu irmão.
Se seu irmão conquistou algo legal, não seja um carro, você fala coisas legais, puxa, que carro bonito, fica com inveja. Não, irmão, você pode ter um também melhor, talvez, mas tem gente que é assim, irmão, você não pode nem falar que você comprou um carro. Ainda mais no meio da família, né? Eu sei que família é terrível, às vezes, né? Você não pode falar. Nossa, você comprou, mas como assim, não sei o que já, né? Então, mas se algum irmão falar, irmão, eu comprei um carro, você abençoou o carro do irmão, ora, falou assim, irmão, que bênção. Fui promovido, poxa, que bênção, né? Que legal, né? Então, assim, irmãos, ande com pessoas espirituais. Não estou dizendo que você deve agora excluir todas as pessoas, seus amigos, sei lá, com quem você anda, mas procure também incentivá-lo a dizer coisas boas, a viver coisas boas, porque o mundo precisa disso, irmãos. O pastor Silas, no momento da ministração, ele disse algo ali, nessa questão da paternidade, né? Que nós, que o Senhor Jesus, quando temos esse encontro com o Senhor, nós temos um pai, de fato. Mesmo que você não tenha um pai, mas agora você teve um encontro com o Senhor, você tem um pai celestial. E por que o mundo vive nesse caos? Porque não tem pai, irmão. Porque quando não tem pai, o negócio vira, né, loucura. Quem tem filho sabe, né? Quando o pai sai de casa, deixa dois meninos dentro de casa, lá quando você volta, você diz, meu Deus, né? Por quê? Porque o pai não está lá, então parece que eles acham que podem fazer o que quiserem. E no mundo está mais ou menos assim, por quê? Por falta de pai, por falta de paternidade. E nós somos a igreja que precisa mudar essa história, sermos influenciadores, amém, queridos? E outra coisa importante dizer, que rouba a nossa fé, é o próprio Satanás, o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, né? E o Senhor Jesus veio para nos dar vida em abundância. E Tiago vai dizer, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de você. Então, se nós nos submetemos ao Senhor de fato, o inimigo ele vai fugir de nós, irmãos. Em qualquer momento, levante qualquer do inimigo, seja na família, em algum lugar, você vai repreender, ele vai fugir de fato. Então você percebe que você tem que ter essa autoridade, irmãos. Você precisa viver isso, você precisa se alinhar com o Senhor, precisa buscar a Ele de fato, se submeter a Ele, as ordens, a direção, a orientação do Senhor, para que o inimigo realmente fuja de você, fuja da sua casa, fuja da sua família, aonde você estiver. Chegou alguém, pastor, eu estou com problema assim, você vai lá e pá, expulsa o negócio de lá mesmo, o demônio, o capeta, que é lapeta, como diz, né? Não é aqui, né? Lá. E a gente precisa, irmãos. Então, quando o diabo tentar roubar a sua fé, te lembrando talvez do seu passado, crê que no Deus da Bíblia, Ele diz, Jesus quer te dar o que? Vida e vida em abundância. Satanás é o ladrão de fé, mas é somente a fé move o sobrenatural. Ele vai tentar roubar, mas a fé, quando você ora, quando você busca o Senhor, você vive o sobrenatural do Senhor, e você realiza grandes coisas em nome de Jesus. Deixa eu acelerar aqui, irmãos. Então elimine as questões que roubam a sua fé, para que você possa crer que Deus ele continua realizando coisas impossíveis, irmãos, nos dias de hoje, porque muita gente acha que Deus só fez lá atrás, acha que Deus, a manifestação do poder de Deus, que fez tantas coisas no passado, a impressão que às vezes tem que as pessoas acham que aquele Deus ficou lá no passadão, que é uma historinha da Bíblia, né? Conta uma historinha legal, tal, que lindo. Não, irmãos, de fato, aqueles milagres que Deus realizou, Ele pode sim. Amém, irmãos? E nós precisamos viver isso nos tempos de hoje, né? Deus diz lá em Abacuque, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz elas conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Você vê, Abacuque já estava dizendo, Senhor, faça as mesmas obras agora. E é uma palavra profética para os nossos dias, amém, queridos? Que o Senhor faça um mover diferente, faça de novo, Senhor, na nossa vida. Faz de novo, muda a minha história, muda as minhas circunstâncias. E creia que o impossível Deus pode fazer nos dias de hoje, irmãos. Porque a palavra diz também em Hebreus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, eternamente. Não fique naquela linha, eu não quero entrar nessas questões teológicas, mas existe uma linha teológica que diz que tudo se cessou, irmão. Que a obra do Espírito Santo, ela cessou no livro de Atos. Eu não acredito nisso. Eu, pelo menos os nazarenos também não, né, pastor Silas? Nós cremos que o Espírito Santo, ele continua agindo na igreja, amém, irmãos? Que o Espírito Santo, ele é presente neste lugar. Como a gente pode viver sem a presença do Espírito Santo? Não tem como. Como falar que ele cessou lá atrás? Não, ele está aqui ainda, irmãos. E ele faz sim milagres, ele age no meio da nossa vida na igreja. E precisamos viver isso, precisamos crer no sobrenatural de Deus.
porque Ele vai mudar a situação. O texto diz aqui que nós vemos, no versículo 33, 35, ele diz que Elias mandou encharcar o sacrifício com água, exatamente porque ele queria mostrar a sua convicção de que o fogo de Deus realmente cairia do céu de forma tão sobrenatural que não deixaria ninguém mais com dúvidas. Porque às vezes a gente pensa assim, não é? Poxa, Deus podia fazer uma coisa assim, esse povo ia acreditar no Senhor daqui a pouquinho, então não ia acreditar em Deus. Mas Deus, Ele tem a forma de trabalhar. Deus, Ele tem o jeito de trabalhar. Talvez não seja necessário dessa forma, que é esse fogo do céu, irmãos. Mas Deus, Ele pode agir através da sua vida. Deus, Ele pode transformar outras pessoas através de você. Porque muita gente, eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida, irmãos. Todos nós queremos. Qualquer pessoa que você perguntar, ela quer viver isso. Mas a gente tem que fazer tudo na direção correta do Senhor, para que seja uma coisa assim que a pessoa veja, e ela creia, e não tenha mais dúvida, para não gerar dúvida na vida da pessoa. Por isso, de você se submeter ao Senhor, de você estar alinhado com o Senhor, para que de fato você viva e as pessoas não duvidem da sua fé, não duvidem do Deus que você serve, e fala assim: poxa, essa menina, esse homem, ele serve a um Deus poderoso. Porque é isso que Elias queria mostrar para aquela nação, e para aquele povo, e para aqueles homens, que de fato Deus era um Deus poderoso. E nós como igreja temos que mostrar, irmãos, isso. Nós não podemos nos acovardar mais, nós vamos mostrar de fato. Porque para alguns até era loucura, mas eu creio que Deus, Ele se alegra com coisas impossíveis, irmãos. Deus se alegra com aquele sonho, talvez aquilo que você deseja, com uma coisa talvez impossível para você, mas Deus, Ele pode realizar. Eu já disse várias vezes, irmão, se você abrir testemunhos aqui, quantas pessoas você vai ter certeza, alguém vai contar algo assim que você fala: não é possível isso acontecer com você. Não, você está de brincadeira, amém. Você está de brincadeira, mas existe, irmãos, né? Tantas pessoas já subiram nesse púlpito aqui, já declararam, falaram e testemunharam de tantas coisas, de que Deus fez, irmãos. E isso gera o quê? Gera fé no seu coração. Porque esse é o testemunho verdadeiro. Porque quando você vive um sobrenatural, você vive um milagre do Senhor, não que você vai fazer do seu testemunho agora o Evangelho, mas você usa o seu testemunho, o Evangelho, através de você, para testemunhar as outras pessoas, para que ela de fato não duvide mais daquele Deus que você acredita. Ore e exerça a sua fé, irmãos. Como eu disse no início, a palavra de Deus diz em João 14:12: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, até maiores. E o apóstolo Paulo, ele diz também em Coríntios, ele fala assim: minha mensagem, minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Porque as palavras, irmãos queridos, que saem deste lugar, que saem desse púlpito aqui, muitas vezes, são palavras para a sua edificação, são palavras para o seu crescimento, são palavras para a sua maturidade. Não são palavras persuasivas também, não são palavras do poder de Deus, amém, queridos? São palavras do poder de Deus para a tua edificação. E por que eu estou dizendo isso, irmão? Para validar que tudo aquilo que sai deste lugar, seja na minha pessoa, dos pastores que estão aqui, creia que é sempre para a sua edificação, é para o seu crescimento, é para que você viva de fato o sobrenatural na sua vida. E é o poder de Deus que quer invadir a sua casa, quer invadir a sua vida, irmãos. E Deus está chamando você para escolher algo melhor, para que você viva no propósito correto do Senhor. Deus tem te chamado, irmãos. E Deus, Ele quer usar você nesta geração, como já disse. Ele quer que você influencie outras pessoas. Portanto, não somente acredite, mas se mova no sobrenatural de Deus. A palavra de Deus em Marcos diz assim: os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo.
Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. Se colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Sinais da manifestação do poder de Deus, que pode ser através de você, através da sua vida, irmão. Então ore, mas a fé e viva o mover sobrenatural de Deus na sua vida. Se você de fato é um discípulo de Jesus, então você tem o Espírito Santo de Deus em você, irmãos. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você tem vivido na submissão do Senhor, o Espírito Santo está com você. Você tem os dons e autoridade outorgada pelo próprio Senhor Jesus, para que você possa assim viver coisas sobrenaturais e extraordinárias na sua vida. Porque através do nome de Jesus você pode fazer sinais e maravilhas, porque é assim que o texto diz, desde que você tem o caráter de Jesus, irmão. Não é só balela. Então você pode mover sim. Viva os milagres de Deus, irmãos. Viva os milagres através do Espírito Santo de Deus em sua vida, através da sua vida. Eu creio, irmãos, que Deus tem levantado já uma geração que vai influenciar essa geração atual. E nós precisamos viver isso, irmão. Nós precisamos mostrar de fato quem nós somos. Se somos de fato discípulos de Jesus, né? Ou qualquer uma pessoa simples, como não. Nós somos servos do Deus vivo, amém, queridos? E o texto lá que nós lemos, já quero estar concluindo. No verso 30, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E o texto diz que Elias foi lá e restaurou o altar de Deus. E talvez, irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer na nossa vida, diante de muitas circunstâncias, talvez você tenha se afastado de Deus. Talvez você tenha caminhado de uma forma que não tenha agradado ao Senhor. E como você vai ter autoridade para falar de Deus? Como você vai ter autoridade para viver no mundo espiritual, o sobrenatural do Senhor? Se você hoje não aceitar essas palavras, chegai-vos a mim, e vamos restaurar o altar nessa noite, irmãos. Comece a restaurar. Para que você possa, quando você orar ao Senhor, quando você buscar a Deus e pedir aquilo que você deseja, os milagres, uma cura, eu não sei quais os seus sonhos, seus pedidos, seus projetos, mas que isso possa de fato acontecer na sua vida, você precisa se restaurar primeiro, irmão. Você precisa se arrepender, você precisa falar dos seus pecados e chorar por eles. E se colocar na presença do Senhor. E eu não tenho dúvida que as coisas vão acontecer da forma que você tanto deseja. Porque eu, particularmente, tenho vivido algumas questões na minha vida nesse sentido, irmãos. Eu tenho visto pessoas que também que caminham comigo, têm andado comigo no ministério, seja da igreja, a gente tem visto pessoas também que têm vivido coisas extraordinárias. Porque têm se permitido ser submissos ao Espírito Santo de Deus. Então que nessa noite você possa se achegar ao Senhor. Restaure a sua vida, talvez se está quebrado alguma área, restaure hoje, irmãos. Comece a restaurar, porque Deus ele vai mandar fogo do céu, e vai, aquilo que tem tentado te roubar, Ele vai limpar, e vai te dar uma autoridade nova, um tempo novo para você, em nome de Jesus. Então, eu quero orar ao Espírito Santo nessa noite, quero que você fique em pé agora, o louvor pode se chegar. Aleluia. Glória a Deus. Deixe o Espírito Santo, querido, falar ao seu coração, como já disse na minha oração inicial lá de declaração, que a sua mente esteja alerta a Ele, e o seu coração receptivo à voz do Espírito Santo. Que você permita que Ele faça algo novo em você, algo novo na sua vida. Porque quando nós temos de fato fé no Senhor, você vai vivenciar os milagres dEle. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você em nome de Jesus. E se você quiser vir ao altar aqui, fique à vontade, não tem problema, desde que haja um espaçamento, os pastores estão aqui, vão orar por você também em nome de Jesus. Fique à vontade, se você quiser vir ao altar, se coloque na presença do Senhor. E
deixe o Espírito Santo falar ao seu coração nessa noite. E com certeza você vai viver tempos maravilhosos, você vai viver um tempo sobrenatural na presença do Senhor. Aleluia, porque Ele quer fazer isso na sua vida, Ele quer fazer isso nesse tempo na tua igreja. Querido Deus, em nome de Jesus, somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra, Deus. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, Pai, que ouve o nosso clamor e ouve a nossa oração, Pai. Que nós possamos, ó Pai, viver um tempo novo na nossa vida, um sobrenatural diferente, Deus. Que possamos estar alinhados contigo, que possamos estar alinhados com o céu, ó Pai. Que tudo aquilo, Pai, que tem tentado roubar da vida dos Teus filhos, ó Pai, a fé, que nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Nós repreendemos agora, Senhor, a ansiedade, as preocupações, o medo, Deus. Pessoas que têm falado palavras de desânimo, nós repreendemos agora, no nome de Jesus, ó Deus. Repreendemos toda malignidade, toda seta maligna que talvez tenha se levantado contra os teus filhos, contra as tuas casas, Pai, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, ó Pai, para que o teu filho, para que a tua filha, elas possam viver, ó Pai, os milagres do Senhor, meu Pai, que elas possam crer que o Senhor ainda realiza grandes coisas nesse tempo aqui, Pai, que eles possam, Pai, exercer a sua fé no Senhor, ó Deus, para que possamos como igreja do Senhor, meu Pai, fazer a diferença, influenciarmos essa geração, influenciarmos aquelas pessoas, ó Pai, que têm falado coisas terríveis, ó Pai, nesse tempo contra a família. E nós como igreja do Senhor estamos aqui como um exército poderoso, Pai, para que juntos possamos viver um mover sobrenatural neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Se assim você crê, que você aplauda ao Senhor com alegria nessa noite, em nome de Jesus, e que você viva essa realidade na sua vida, para a glória do Senhor. Aleluia.